Milionário prometeu céus e terras à noiva, mas ao descobrir o segredo a expulsou de casa. Saia daqui. Naquela manhã abafada de domingo, quando o cheiro de café forte ainda dominava a casa e o silêncio parecia comum demais para uma mansão daquele tamanho, uma frase rompeu tudo como um trovão impossível de ignorar. Saia daqui. As malas foram empurradas para fora, o anel de noivado ainda brilhava no dedo dela, e promessas de uma vida perfeita se desfizeram em segundos. O que parecia ser apenas o fim de um relacionamento escondia um segredo capaz de virar toda essa história do avesso. Afinal, até que ponto alguém pode confiar quando dinheiro e sentimentos se misturam? Mas antes de continuar, já deixa seu like, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa. Seu apoio é muito importante e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Ao longo de um ano, entre mansões silenciosas, ruas movimentadas de São Paulo e cidades do interior onde todo mundo observa tudo, você vai acompanhar a trajetória de um milionário que sempre controlou números, contratos e negócios, mas nunca conseguiu controlar o próprio coração. Um homem conhecido pela disciplina, pela generosidade contida e por um orgulho que esconde inseguranças profundas. Ele acreditou ter encontrado um amor simples, verdadeiro, diferente de tudo que o dinheiro costuma atrair. Só que pequenos sinais começaram a surgir, quase imperceptíveis, levantando dúvidas que ele insistiu em ignorar. Entre jantares desconfortáveis, conversas atravessadas e coincidências que passam longe de serem inocentes, essa história se constrói devagar, cheia de emoções, conflitos e reviradas que mudam tudo. Nada aqui acontece por acaso, e cada decisão tem um preço. Fique até o final, porque o que começa com uma expulsão humilhante se transforma em uma jornada intensa de desilusão, aprendizado e reconstrução, capaz de tocar fundo no coração de quem já acreditou, se decepcionou e precisou recomeçar. A manhã começou como tantas outras naquela mansão localizada em um bairro nobre de São Paulo, onde as árvores altas escondiam os muros e o silêncio parecia um luxo comprado a preço alto. O relógio antigo da sala marcava pouco depois das 8, e o aroma do café recém-passado se espalhava pelos corredores amplos, misturado ao perfume caro que sempre pairava no ar. Eduardo Valença desceu as escadas com passos firmes, vestindo uma camisa clara impecavelmente passada, como se cada detalhe da aparência fosse uma armadura contra o mundo. Eduardo era conhecido no meio empresarial como um homem irretocável. Dono de uma fortuna construída ao longo de décadas, tinha fama de disciplinado, reservado e extremamente correto. Nunca levantava a voz em reuniões, nunca tomava decisões por impulso. Tudo em sua vida seguia regras claras, inclusive o amor, ou pelo menos era o que ele acreditava até conhecer Marina Duarte. Marina surgiu em sua vida de maneira simples, quase discreta demais para alguém que agora caminhava pelos salões daquela casa. Ela estava na cozinha naquela manhã, conversando animadamente com Dona Lúcia, a funcionária mais antiga da família. Vestia um robe claro, os cabelos presos de qualquer jeito, e sorria enquanto falava sobre os preparativos do casamento. O casamento que, em poucos meses, seria comentado em colunas sociais, em almoços de família e nas rodas de conversa mais reservadas. Eduardo parou por um instante no topo da escada, observando aquela cena. Algo em seu peito se apertou, uma sensação estranha que ele não soube explicar. Talvez fosse cansaço, talvez ansiedade. Afinal, casar depois dos 50 não era exatamente algo simples, ainda mais para alguém tão acostumado à solidão silenciosa quanto ele. Dona Lúcia se afastou, deixando Marina sozinha. Ela caminhou em direção a Eduardo com um sorriso aberto, falando sobre flores, convidados e a viagem de lua de mel que tanto sonhava. Eduardo ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando, mas a mente parecia distante. Havia passado a noite quase em claro, revirando pensamentos que insistiam em não se calar. Na noite anterior, ao procurar um documento em seu escritório, Eduardo encontrou uma pasta fora do lugar. Nada faltava, tudo parecia em ordem, mas aquele detalhe mínimo foi suficiente para quebrar sua tranquilidade. Ele sempre soube exatamente onde cada papel ficava. Sempre. A sensação de invasão, ainda que sutil, ficou martelando em sua cabeça. Marina percebeu o silêncio dele e perguntou se estava tudo bem. A pergunta veio acompanhada de um toque suave no braço, um gesto que antes o acalmava. Naquele momento, porém, apenas aumentou o desconforto. Eduardo respondeu que estava apenas pensando em trabalho e se afastou, dizendo que precisava resolver algumas pendências antes do almoço. Ao entrar no escritório, fechou a porta com cuidado e respirou fundo. O ambiente tinha cheiro de madeira antiga e couro,
um espaço que sempre representou segurança e controle. Sentou-se na poltrona, passou a mão pelo rosto e deixou escapar um suspiro pesado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. Não medo de perder dinheiro, mas de estar errando justamente onde sempre foi mais vulnerável. Eduardo lembrava bem de como Marina parecia diferente das outras mulheres que cruzaram seu caminho. Ela dizia não se importar com luxo, preferia almoçar em restaurante simples, elogiava o pão de queijo das padarias de bairro e dizia sentir falta de uma vida tranquila. Essas atitudes o conquistaram aos poucos, fazendo baixar defesas que manteve erguidas por anos. Mas pequenos detalhes começaram a se acumular como poeira invisível. Perguntas sobre investimentos, curiosidade exagerada sobre imóveis, comentários soltos sobre como seria bom organizar tudo depois do casamento. Nada direto, nada explícito. Apenas o suficiente para plantar dúvidas que Eduardo se esforçava para ignorar. Naquela mesma manhã, o celular vibrou com uma mensagem de Renato Azevedo, seu advogado e amigo de longa data. Renato perguntava se poderiam se encontrar ainda naquela semana para conversar sobre assuntos importantes antes do casamento. A mensagem parecia inocente, mas o tom sério despertou ainda mais inquietação. Eduardo levantou-se e caminhou até a janela. Do lado de fora, o jardim estava impecável, jardineiros cuidavam das plantas como se cada folha fosse preciosa. Tudo parecia perfeito, bonito demais. Ele pensou em quantas vezes construiu impérios do zero, enfrentou crises e traições profissionais, sempre confiando mais nos números do que nas pessoas. E agora estava prestes a entregar sua vida a alguém acreditando apenas no sentimento. Quando voltou à sala, encontrou Marina falando ao telefone, com a voz baixa, interrompendo a conversa ao vê-lo. O sorriso veio rápido demais, ensaiado demais. Eduardo sentiu um aperto no estômago, uma intuição incômoda que insistia em crescer. Ele não disse nada. Apenas observou. Naquele instante, algo mudou de forma definitiva dentro dele, embora ainda não soubesse exatamente o que. A sensação de que estava prestes a descobrir uma verdade, que poderia transformar tudo começou ali, silenciosa, pesada e impossível de ignorar. Os dias seguintes avançaram com uma estranheza difícil de definir. A casa continuava organizada, os funcionários mantinham a rotina impecável, os compromissos do casamento seguiam no papel, mas Eduardo sentia que algo invisível havia mudado. O silêncio parecia mais pesado, os corredores mais longos, e até o som dos passos ecoava de um jeito diferente. Ele passou a acordar antes do despertador, com a mente acelerada, repassando conversas recentes como quem procura uma falha em um contrato importante. Marina seguia aparentemente igual. Sorria, fazia planos, falava sobre o vestido, sobre a lista de convidados e sobre como a nova vida seria perfeita. Ainda assim, Eduardo começou a perceber pequenas alterações no comportamento dela. O tom de voz ficava mais cuidadoso quando falava de dinheiro. As perguntas vinham mais indiretas, envoltas em frases doces e preocupações disfarçadas. Nada que pudesse ser confrontado de imediato, mas o suficiente para manter o incômodo vivo. Em uma tarde quente, Eduardo decidiu sair da mansão sem avisar. Pegou o carro sozinho e seguiu pelas avenidas movimentadas de São Paulo, sentindo o calor subir do asfalto e o trânsito lento testar sua paciência. Parou em um restaurante simples no centro, daqueles com mesas de fórmica e cheiro de comida caseira. Sentado ali, observando pessoas comuns almoçando apressadas, sentiu uma pontada de nostalgia. Antes da fortuna, antes das reuniões luxuosas, aquela era a vida que conhecia. Enquanto mexia o café com a colher, recebeu uma ligação de Renato Azevedo. A conversa foi direta, mas cuidadosa. Renato comentou sobre a importância de revisar alguns pontos antes do casamento, falou de experiências anteriores, de situações que exigiam atenção. Eduardo ouviu mais do que falou. Cada palavra parecia confirmar o desconforto que ele vinha tentando calar. Ao voltar para casa, encontrou Marina animada com uma caixa de convites recém-chegada. Ela mostrou os detalhes dourados, o papel encorpado, o cuidado com cada escolha. Eduardo elogiou, mas não conseguiu compartilhar do entusiasmo. Sentiu um aperto no peito ao perceber que tudo estava avançando rápido demais para alguém que começava a duvidar do próprio chão. Dona Lúcia observava de longe. Mulher simples, anos de convivência com Eduardo, conhecia seus silêncios melhor do que qualquer discurso. Notou que ele passou a jantar mais cedo, a evitar conversas longas, a passar mais tempo no escritório. Em uma noite, enquanto organizava a cozinha,
Comentou de forma casual que a casa parecia diferente. Eduardo apenas assentiu, como quem não quer aprofundar o assunto. Nos dias seguintes, compromissos sociais começaram a ocupar a agenda. Jantares com amigos influentes, almoços familiares, encontros cheios de sorrisos e comentários sobre o casal perfeito. Marina se destacava, sabia agradar, sabia ouvir, sabia se colocar. Eduardo, por sua vez, sentia-se um espectador da própria vida. Cada elogio que recebiam como casal vinha acompanhado de um peso difícil de explicar. Em um desses encontros, alguém comentou sobre acordos antes do casamento, como uma piada leve. Marina reagiu rápido, rindo, dizendo que amor não se mistura com desconfiança. A frase ecoou na mente de Eduardo por dias. Ele acreditava nisso, ou pelo menos acreditou por muito tempo. Mas agora a palavra desconfiança parecia ganhar outro significado. Em casa, Eduardo passou a organizar documentos antigos, contratos, registros. Não por medo, mas por necessidade de clareza. O simples ato de rever papéis lhe dava uma sensação de controle que vinha faltando. Marina percebeu o movimento e perguntou se havia algum problema. Ele respondeu que era apenas organização, algo que sempre fez. A resposta foi aceita, mas o olhar dela demorou um segundo a mais do que o normal. O ambiente da mansão mudou de forma sutil. Flores novas eram colocadas, tecidos escolhidos, caixas chegavam quase todos os dias. Ao mesmo tempo, Eduardo sentia o espaço encolher. Cada objeto parecia carregar uma expectativa. Cada detalhe lembrava que decisões importantes estavam sendo tomadas sem que ele tivesse plena certeza. Em uma noite abafada, deitado ao lado de Marina, Eduardo ficou acordado observando o ventilador girar lentamente. Pensou em tudo que construiu, nas escolhas difíceis que o levaram até ali e no quanto sempre acreditou que controle e esforço eram suficientes para evitar erros graves. Pela primeira vez, admitiu para si mesmo que talvez estivesse prestes a enfrentar algo que dinheiro nenhum poderia resolver com facilidade. A dúvida já não era mais um incômodo distante. Ela se tornará uma presença constante, silenciosa e insistente, ocupando espaço demais para ser ignorada. A rotina da casa passou a seguir dois ritmos diferentes. Durante o dia, tudo funcionava como um cenário bem ensaiado. Funcionários entrando e saindo, telefonemas sobre o casamento, fornecedores confirmando horários, Marina circulando com uma prancheta nas mãos e um sorriso constante no rosto. À noite, porém, o clima mudava. Eduardo sentia o peso do silêncio se espalhar pelos cômodos, como se a mansão respirasse com dificuldade depois que as luzes se apagavam. Ele começou a sair mais cedo para o trabalho e a voltar mais tarde. Não por excesso de compromissos, mas por necessidade de espaço. No escritório, cercado por vidro, aço e o movimento da cidade, sentia-se mais seguro do que em casa. O som distante das buzinas e o vai e vem das pessoas lhe davam uma estranha sensação de normalidade. Ali, ninguém esperava dele promessas de amor, apenas decisões firmes. Marina percebeu o afastamento e passou a se mostrar mais presente. Mandava mensagens ao longo do dia, perguntava como estavam as reuniões, dizia sentir saudade mesmo sabendo que ele voltaria à noite. Eduardo respondia com educação, mas sem o calor de antes. Algo dentro dele havia se fechado, ainda que ele não soubesse explicar exatamente o motivo. Em uma tarde, Renato apareceu no escritório sem avisar. O encontro foi breve, mas intenso. Falaram sobre negócios, sobre o cenário econômico e, inevitavelmente, sobre mudanças pessoais. Renato comentou que decisões importantes exigiam calma, tempo e observação. Eduardo ouviu com atenção, sentindo que aquelas palavras iam além do mundo corporativo. Quando Renato saiu, deixou para trás uma inquietação ainda maior. Ao chegar em casa naquela noite, Eduardo encontrou Marina conversando animadamente ao telefone na sala. Ela interrompeu a ligação assim que o viu, dizendo que falava com uma amiga antiga. O tom foi natural, mas algo no jeito apressado chamou sua atenção. Ele cumprimentou, seguiu para o quarto e ficou alguns minutos sentado à beira da cama, sentindo o cansaço pesar nos ombros. Dona Lúcia bateu à porta mais tarde com uma bandeja de chá. Disse que achou que ele poderia precisar. Eduardo agradeceu e, pela primeira vez em dias, puxou conversa. Perguntou como ela estava, comentou sobre o tempo quente, sobre como a casa parecia cheia demais ultimamente. Dona Lúcia concordou, dizendo que mudanças grandes sempre traziam barulho, mesmo quando tudo parecia bonito. A frase ficou ecoando na mente dele depois que ela saiu.
Nos dias seguintes, Eduardo passou a observar mais e falar menos. Reparava nos detalhes que antes ignorava. O interesse de Marina por determinados assuntos, o modo como se animava a ouvir certos comentários, o silêncio estratégico em outros momentos. Nada explícito, nada que pudesse ser apontado com clareza, mas suficiente para alimentar um desconforto crescente. Em um sábado, decidiram almoçar em família. A mesa estava cheia, pratos típicos, conversa alta, risadas. Marina se mostrava à vontade, participativa, fazendo planos em voz alta. Eduardo sorria de forma contida, sentindo-se deslocado em meio à própria história. Em determinado momento, alguém comentou sobre o tamanho da casa, sobre como tudo ali era sólido e definitivo. Marina concordou rapidamente, falando sobre futuro, estabilidade e segurança. Eduardo sentiu um nó se formar no estômago. Após o almoço, ele se afastou para o jardim. O sol forte refletia nas folhas verdes, o cheiro de terra molhada subia após a irrigação automática. Caminhou devagar, tentando organizar os pensamentos. Sempre acreditou que construir algo sólido exigia esforço, paciência e verdade. Começava a se perguntar se estava sendo fiel a esses princípios fora do mundo dos negócios. Marina se aproximou pouco depois, abraçando por trás e falando sobre planos para a próxima semana. Eduardo ouviu em silêncio, sentindo o contraste entre o toque carinhoso e a inquietação interna. Respondeu de forma vaga, dizendo que precisava resolver algumas pendências antes de confirmar compromissos. Naquela noite, Eduardo voltou ao escritório da casa. Abriu gavetas, revisou papéis, não procurando nada específico, apenas tentando recuperar a sensação de controle. Sentou-se na poltrona, passou a mão pelo rosto e fechou os olhos por alguns segundos. Pela primeira vez, admitiu que estava emocionalmente cansado. Cansado de aparentar tranquilidade, cansado de ignorar sinais, cansado de duvidar de si mesmo. O relógio marcou quase meia-noite quando ele apagou a luz e deixou o cômodo. A casa dormia, mas sua mente permanecia alerta. Algo estava se desenhando de forma silenciosa, ocupando cada pensamento, cada decisão. Eduardo sabia que não poderia continuar fingindo que tudo estava bem. Ainda não havia respostas, apenas uma certeza incômoda crescendo dentro dele, exigindo atenção. A semana começou com um clima estranho dentro da mansão, como se o ar estivesse mais pesado do que o normal. Eduardo passou a manhã inteira em reuniões externas, resolvendo pendências que poderiam ter sido adiadas, mas que serviam como desculpa perfeita para não voltar cedo para casa. O trânsito intenso da marginal, o barulho constante dos ônibus e o cheiro de combustível misturado ao calor lhe davam uma sensação curiosamente confortável. Longe das paredes silenciosas da mansão, ele conseguia respirar melhor. Marina ligou 2 vezes ao longo do dia. Na primeira, perguntou se ele chegaria para o jantar. Na segunda, comentou sobre uma visita de fornecedores e sobre ajustes no orçamento da cerimônia. Eduardo respondeu de forma objetiva, sem entrar em detalhes. Sentia que qualquer conversa mais longa poderia revelar o distanciamento que ele ainda não estava pronto para assumir em voz alta. No meio da tarde, Eduardo decidiu passar por uma agência bancária antiga no centro da cidade, uma daquelas que ainda mantém móveis de madeira escura e atendentes que conhecem clientes pelo nome. Foi atendido por alguém que o acompanhava há anos. A conversa foi cordial, mas trouxe à tona assuntos que reforçaram sua necessidade de cautela. Nada alarmante, apenas lembranças de que sua vida financeira sempre exigiu planejamento e proteção. Ao sair do banco, caminhou alguns minutos pela calçada movimentada. Vendedores ambulantes chamavam atenção, carros buzinavam, pessoas passavam apressadas. Eduardo observava tudo com um olhar distante, refletindo sobre como o mundo seguia seu ritmo independente dos conflitos pessoais de alguém. Aquela percepção o fez sentir pequeno e, ao mesmo tempo, estranhamente aliviado. Quando voltou para casa no início da noite, encontrou a mansão cheia de caixas e tecidos espalhados pela sala. Marina estava animada, mostrando amostras, falando sobre combinações de cores e detalhes da decoração. Eduardo ouviu em silêncio, sentindo uma pressão crescente no peito. A casa já não parecia um lar, mas um espaço em transformação constante, moldado por expectativas que não eram totalmente suas. Durante o jantar, o clima foi educado, quase formal. Marina comentou sobre sonhos, sobre como tudo estava caminhando para uma nova fase. Eduardo respondeu com frases curtas, evitando promessas. Percebeu um leve desconforto no olhar dela,
rapidamente disfarçado por um sorriso treinado. Aquela troca silenciosa dizia mais do que qualquer discussão aberta. Mais tarde, Eduardo se recolheu ao escritório. Sentou-se diante da mesa, ligou o abajur e ficou observando a luz amarelada iluminar documentos antigos. Pegou um caderno de anotações que não usava havia anos e começou a escrever, não números, mas pensamentos soltos. Colocou no papel suas dúvidas, seus receios e a sensação de estar perdendo o controle da própria história. O simples ato de escrever trouxe uma clareza que vinha faltando. Dona Lúcia apareceu na porta, perguntando se ele precisava de algo. Eduardo agradeceu e aproveitou para perguntar como ela estava se sentindo com tantas mudanças na casa. Ela respondeu com honestidade simples, dizendo que mudanças sempre exigiam atenção e que nem tudo que brilha traz tranquilidade. Eduardo assentiu, sentindo que aquelas palavras carregavam mais sabedoria do que muitos conselhos caros que já recebeu. Nos dias seguintes, ele passou a observar ainda mais atentamente as conversas, os gestos e as reações de Marina. Notava como certos assuntos despertavam entusiasmo imediato, enquanto outros eram evitados com naturalidade. Eduardo se mantinha calmo por fora, mas por dentro a inquietação crescia. Ele começava a entender que não se tratava apenas de dúvidas passageiras, mas de algo estrutural, profundo. Em um fim de tarde, decidiu caminhar sozinho pelo bairro. As ruas arborizadas, o som distante de crianças brincando e o cheiro de comida vindo das casas trouxeram lembranças antigas, de uma vida mais simples e direta. Pensou em como sempre valorizou esforço, honestidade e construção gradual. Perguntou a si mesmo se estava sendo fiel a esses valores naquele momento. Ao retornar para casa, encontrou Marina falando com alguém na varanda. A conversa foi interrompida assim que ele apareceu. Ela sorriu, disse que era apenas um assunto rápido e mudou de tema. Eduardo respondeu com educação, mas a sensação de desconexão ficou evidente. Ele subiu para o quarto, tomou um banho demorado e deixou a água cair sobre a cabeça, tentando aliviar o peso dos pensamentos. Deitado na cama, olhando para o teto, Eduardo sentiu pela primeira vez uma mistura clara de tristeza e determinação. Sabia que não poderia seguir adiante sem enfrentar o que estava se formando diante dele. Ainda não havia confrontos, apenas observação silenciosa. Mas dentro dele, algo começava a se organizar, preparando o terreno para decisões que não poderiam mais ser adiadas. A mansão acordou mais cedo naquela terça-feira. O som de passos apressados ecoava pelos corredores, caixas eram movidas, telefones tocavam sem parar. O casamento se aproximava, e tudo parecia ganhar urgência. Eduardo desceu para o café sentindo um cansaço que não vinha do corpo, mas da mente. Sentou-se à mesa, observando a movimentação ao redor como alguém que assiste a própria vida de fora. Marina entrou pouco depois, animada, falando sobre ajustes finais e compromissos do dia. Comentou que precisaria sair para resolver assuntos pendentes e perguntou se ele a acompanharia. Eduardo respondeu que tinha reuniões e que talvez voltasse tarde. A resposta foi aceita sem insistência, mas o olhar dela demorou mais do que o normal sobre ele, avaliando, medindo, calculando algo que não foi dito. Assim que Marina saiu, a casa ficou mais silenciosa. Eduardo terminou o café e subiu para o escritório. Passou algum tempo revisando contratos antigos, não por necessidade prática, mas por hábito. Aquela era sua forma de pensar, organizar, compreender. Entre papéis e anotações, começou a perceber padrões que antes pareciam irrelevantes. Conversas repetidas, interesses recorrentes, mudanças de postura sempre que certos assuntos surgiam. Nada explícito, mas o conjunto começava a formar uma imagem difícil de ignorar. No meio da manhã, Renato apareceu novamente, dessa vez com mais calma. Conversaram sobre negócios, investimentos e, inevitavelmente, sobre decisões pessoais. Renato falou sobre a importância de proteger o que foi construído com esforço, não apenas no papel, mas também emocionalmente. Eduardo ouviu em silêncio, sentindo que aquelas palavras tocavam em um ponto sensível. A conversa terminou sem conclusões, mas deixou uma sensação clara de alerta. Ao sair do escritório, Eduardo decidiu almoçar sozinho. Escolheu um restaurante simples próximo ao trabalho, onde ninguém o reconhecia como o homem das colunas sociais. Pediu comida caseira e comeu devagar, observando as pessoas ao redor. Pensou em como a vida podia ser direta quando não havia jogos escondidos. Aquela simplicidade lhe trouxe uma breve sensação de paz. De volta à mansão no fim da tarde,
encontrou Dona Lúcia organizando a sala. Ela comentou sobre como a casa estava diferente, cheia de expectativas. Eduardo concordou, dizendo que às vezes mudanças grandes fazem barulho mesmo quando ninguém fala nada. Dona Lúcia assentiu, com aquele olhar de quem entende mais do que diz. Marina chegou pouco depois, carregando sacolas e falando sobre o dia cheio. Mostrou algumas compras, comentou valores, falou de escolhas que considerava essenciais. Eduardo ouviu com atenção, notando o entusiasmo específico ao falar de certos detalhes. Respondeu de forma contida, mantendo a calma que sempre usou em negociações importantes. Durante o jantar, a conversa girou em torno de planos futuros. Marina falava sobre viagens, sobre conforto, sobre como tudo seria mais fácil depois do casamento. Eduardo escutava, sentindo uma distância crescente entre o discurso e o sentimento. Não havia brigas, não havia acusações. Apenas um desencontro silencioso que se tornava cada vez mais evidente. Mais tarde, Eduardo se recolheu novamente ao escritório. Pegou o caderno onde vinha escrevendo pensamentos soltos e acrescentou novas reflexões. Escreveu sobre confiança, sobre tempo, sobre como algumas verdades não se apresentam de forma direta, mas exigem atenção e paciência. Fechou o caderno com cuidado, como se estivesse guardando algo precioso. Ao sair, passou pelo quarto e encontrou Marina ao telefone, falando baixo. Ela encerrou a ligação rapidamente ao notar sua presença e comentou algo trivial. Eduardo respondeu com um sorriso discreto e seguiu para o banheiro. Enquanto a água caía, sentiu o peso das escolhas que se aproximavam. Sabia que qualquer decisão teria consequências, e nenhuma delas seria simples. Deitado na cama, com o quarto mergulhado em uma luz suave, Eduardo refletiu sobre tudo que construiu ao longo da vida. Sempre acreditou que esforço e clareza eram suficientes para evitar grandes erros. Agora começava a entender que, no campo dos sentimentos, as regras eram outras. O desconforto já não era apenas um alerta distante. Tornará-se uma presença constante, exigindo posicionamento. A mansão, antes símbolo de conquista e segurança, parecia agora um espaço em transformação. Eduardo fechou os olhos, respirou fundo e aceitou que precisava enfrentar a realidade com a mesma firmeza que sempre usou nos negócios. Não havia pressa aparente, mas dentro dele, algo já estava em movimento, silencioso e decidido. A casa amanheceu silenciosa demais naquele dia. Eduardo acordou antes do sol, sentindo um peso estranho no peito, como se tivesse dormido pouco mesmo após uma noite inteira na cama. Caminhou até a janela e observou a rua ainda vazia, o céu começando a clarear em tons alaranjados. Respirou fundo, tentando afastar a sensação de alerta constante que o acompanhava havia semanas. Desceu para a cozinha e encontrou Dona Lúcia preparando café. O cheiro forte se espalhava pelo ambiente, trazendo uma lembrança distante de tempos mais simples. Eduardo sentou-se à mesa e ficou observando os movimentos dela, precisos e silenciosos. Comentou que estava pensando em reduzir compromissos e passar mais tempo em casa nos próximos dias. Dona Lúcia ouviu com atenção e respondeu que às vezes o silêncio ajuda a enxergar melhor. A frase ficou marcada. Marina demorou a aparecer. Quando desceu, parecia mais apressada do que o normal, falando sobre compromissos do dia e dizendo que precisaria resolver algumas pendências sozinha. Eduardo ouviu com calma e apenas assentiu. Notou que ela evitou permanecer muito tempo na cozinha, como se quisesse fugir de uma conversa mais longa. Aquela ausência de troca, tão sutil, reforçou a sensação de distância. No escritório, Eduardo passou a manhã inteira analisando relatórios antigos e recentes. Comparava números, datas, decisões. Não buscava erros, mas coerência. Sempre acreditou que padrões revelam intenções quando observados com atenção suficiente. Entre um documento e outro, lembrava-se de frases ditas por Marina ao longo dos últimos meses, agora vistas sob uma luz diferente. No início da tarde, Renato ligou pedindo um encontro rápido. Eduardo aceitou. Encontrarão-se em um café discreto, longe de olhares curiosos. Conversaram sobre negócios, mas a conversa logo caminhou para assuntos pessoais. Renato falou sobre limites, sobre a importância de agir com clareza mesmo quando o coração pede cautela. Eduardo, o que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte.
Ouviu, sentindo que aquelas palavras vinham ao encontro do que ele próprio vinha evitando enfrentar. Ao voltar para casa, Eduardo encontrou a mansão movimentada. Fornecedores entravam e saíam, caixas eram carregadas, detalhes eram ajustados. Marina coordenava tudo com segurança, dando instruções, resolvendo imprevistos. Eduardo observava à distância, notando como ela se sentia confortável naquele papel, como se já estivesse integrada a tudo aquilo de forma definitiva. Durante a tarde, ele decidiu caminhar pelo jardim. O som da água da fonte misturava-se ao canto distante dos pássaros. O cheiro de terra molhada trazia uma sensação de grounding que ele precisava. Pensou em como sempre construiu sua vida passo a passo, evitando atalhos. Começava a questionar se aquele relacionamento seguia a mesma lógica ou se estava sendo conduzido por expectativas que não eram inteiramente suas. Marina se aproximou mais tarde, falando sobre planos futuros com entusiasmo. Comentou sobre mudanças na casa, sobre adaptações necessárias para uma nova fase. Eduardo ouviu, mas respondeu de forma contida, sem alimentar expectativas. Percebeu uma leve tensão no rosto dela, rapidamente disfarçada por um sorriso. À noite, durante o jantar, o clima foi educado, quase protocolar. Conversaram sobre assuntos práticos, evitando temas mais profundos. Eduardo sentia que aquela distância emocional estava se tornando visível, mesmo sem palavras. A mansão, iluminada por luzes suaves, parecia um palco onde cada um representava um papel cuidadosamente ensaiado. Depois do jantar, Eduardo voltou ao escritório e abriu novamente o caderno de anotações. Escreveu sobre escolhas, sobre a necessidade de coragem para enfrentar verdades desconfortáveis. Reconheceu ali, apenas para si mesmo, que vinha adiando um posicionamento claro. Fechou o caderno com firmeza, sentindo uma determinação silenciosa crescer. Mais tarde, ao passar pelo corredor, ouviu vozes baixas vindas da sala. Marina falava ao telefone, interrompendo a conversa ao notar sua presença. Comentou algo trivial e mudou de assunto. Eduardo respondeu com educação, mas a sensação de desconexão se intensificou. Não havia mais espaço para ingenuidade. Deitado na cama, Eduardo ficou olhando para o teto escuro, ouvindo os sons da casa se acomodando para a noite. Sentiu uma mistura de tristeza e lucidez. Sabia que estava diante de uma fase decisiva, ainda que não tivesse todas as respostas. O que tinha, naquele momento, era a certeza de que precisava agir com a mesma firmeza que sempre guiou sua vida profissional. A noite avançou, e o silêncio da mansão parecia carregar mais significado do que nunca. Eduardo fechou os olhos, aceitando que a clareza, quando chega, não pede permissão. Ela apenas se impõe. Os dias seguintes trouxeram uma mudança quase imperceptível no comportamento de Eduardo. Ele passou a observar tudo com mais atenção, como fazia nos primeiros anos de trabalho, quando cada detalhe importava. Nada escapava ao seu olhar treinado. Horários, comentários, pequenas reações. A casa seguia movimentada, mas ele já não se deixava levar pelo ritmo imposto pelos preparativos. Mantinha a postura calma, porém distante, como quem analisa uma situação antes de tomar uma decisão definitiva. Marina parecia sentir essa mudança. Tornou-se mais cuidadosa nas palavras, mais atenta aos gestos dele. Tentava retomar conversas leves, lembrava momentos do início do relacionamento, falava sobre sonhos antigos. Eduardo escutava, respondia com educação, mas sem o envolvimento de antes. Não havia discussões, apenas um espaço crescente entre eles, preenchido por silêncios longos demais para serem ignorados. Em uma manhã nublada, Eduardo decidiu não ir ao escritório. Avisou Renato que resolveria alguns assuntos pessoais e permaneceu na mansão. Sentou-se na varanda com uma xícara de café e observou o movimento da rua, algo que raramente fazia. O som distante da cidade misturava-se ao canto de pássaros no jardim. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu desacelerar. Dona Lúcia percebeu sua presença constante e comentou que era bom vê-lo mais em casa. Eduardo concordou, dizendo que precisava enxergar melhor certas coisas. Ela respondeu com um leve sorriso, como quem entende mais do que ouve. A simplicidade daquela troca trouxe um conforto inesperado. Durante a tarde, Eduardo organizou alguns objetos pessoais no escritório. Fotografias antigas, lembranças de viagens, livros que marcaram fases importantes da vida. Ao tocar nesses itens, sentiu o peso do caminho percorrido até ali. Nada foi fácil.
Tudo foi construído com esforço, renúncia e escolhas difíceis. Essa consciência reforçou sua necessidade de coerência com os próprios valores. Marina passou boa parte do dia fora. Ao voltar, mostrou-se animada, falando sobre resoluções importantes e decisões tomadas. Eduardo ouviu com atenção, mas notou que certas informações vinham sempre incompletas, como se algo fosse deixado de fora. Ele não questionou. Preferiu guardar cada detalhe, cada palavra, como peças de um quebra-cabeça que começava a ganhar forma. No início da noite, receberam a visita de um casal conhecido do meio social. Conversa educada, elogios à casa, comentários sobre o casamento. Marina se mostrou à vontade, segura, envolvente. Eduardo participou pouco, observando mais do que falando. Notou como ela se adaptava facilmente a esse ambiente, como dominava aquele jogo de aparências. Aquela habilidade, que antes o impressionava, agora despertava outro tipo de reflexão. Depois que os convidados foram embora, a casa voltou ao silêncio. Marina comentou sobre como tudo estava caminhando bem e sobre o futuro que os aguardava. Eduardo respondeu de forma vaga, dizendo apenas que o futuro exige cuidado. O comentário gerou um breve silêncio, rapidamente preenchido por palavras neutras. Mais tarde, sozinho no quarto, Eduardo sentou-se na beira da cama e sentiu o cansaço emocional finalmente se impor. Passou a mão pelo rosto, respirou fundo e admitiu para si mesmo que estava triste. Triste por perceber que algo em que acreditou com sinceridade talvez não fosse o que parecia. Triste por ter ignorado sinais por tanto tempo. Essa vulnerabilidade, embora dolorosa, trouxe clareza. Na manhã seguinte, Eduardo saiu cedo para uma caminhada pelo bairro. As ruas ainda estavam tranquilas, padarias abrindo as portas, o cheiro de pão fresco se espalhando pelo ar. Cumprimentou pessoas comuns, sentiu-se parte de algo simples e real. Pensou em como sempre valorizou a verdade, mesmo quando ela exigia decisões duras. Ao voltar para casa, encontrou Marina concentrada em resolver assuntos práticos. Ele observou em silêncio, percebendo quanto suas prioridades pareciam alinhadas a resultados e conquistas imediatas. Não havia julgamento, apenas constatação. Eduardo começou a entender que certas diferenças não se resolvem com conversas superficiais ou promessas bonitas. Ao longo do dia, manteve-se firme, sereno. Não havia pressa, mas havia convicção. Ele sabia que estava se aproximando de um ponto sem retorno, mesmo sem ainda expressar isso em palavras. O ambiente da mansão refletia esse estado. Tudo continuava organizado, bonito, funcional. Ainda assim, faltava algo essencial, invisível, que nenhum luxo poderia substituir. Naquela noite, Eduardo deitou-se cedo. O silêncio ao redor parecia diferente, menos opressor, mais esclarecedor. Ele fechou os olhos com a sensação de que, finalmente, estava pronto para encarar a realidade sem máscaras. A tranquilidade que buscava não viria de fora, mas da coragem de ser fiel a si mesmo, custasse o que custasse. O clima da casa mudou de forma quase palpável. Não havia discussões, não havia acusações, mas a tensão ocupava cada espaço como um perfume forte demais. Eduardo mantinha a rotina organizada, acordava cedo, fazia suas refeições no mesmo horário, saía para resolver compromissos pontuais e voltava antes do anoitecer. Por dentro, porém, tudo estava em movimento. Ele já não se permitia distrações. Observava com atenção, escutava com cuidado e refletia antes de qualquer resposta. Marina, por sua vez, alternava momentos de entusiasmo com períodos de silêncio estratégico. Falava muito sobre o que ainda precisava ser feito, sobre ajustes finais, sobre como tudo estava caminhando para uma nova etapa. Eduardo percebia que as conversas giravam sempre em torno de conquistas futuras, de estabilidade, de resultados. Pouco se falava de sentimentos, de dúvidas ou de construção conjunta. Essa ausência dizia mais do que longos discursos. Em uma manhã chuvosa, Eduardo decidiu ir até o centro da cidade. Caminhou por ruas movimentadas, entrou em lojas antigas, observou pessoas comuns lidando com a própria vida sem grandes encenações. Sentou-se em um café tradicional, pediu um expresso forte e ficou olhando a chuva bater no vidro. Pensou em como sempre acreditou que a verdade aparece quando se está disposto a enxergar, mesmo que doa. Ao retornar para casa, encontrou Dona Lúcia no jardim, recolhendo folhas caídas pela chuva. Parou para ajudá-la por alguns minutos, algo simples, quase simbólico.
Ela comentou que às vezes a sujeira visível é mais fácil de resolver do que aquela que se acumula sem ser notada. Eduardo agradeceu o comentário com um leve sorriso. Aquela frase ficou ecoando em sua mente. Durante a tarde, a mansão recebeu mais visitas técnicas. Ajustes, medições, confirmações. Marina comandava tudo com firmeza, demonstrando segurança e domínio. Eduardo observava a distância, percebendo como ela se sentia confortável em decisões rápidas, sempre focadas em resultados. Não havia erro, apenas uma diferença clara de prioridades. Mais tarde, sentaram-se juntos na sala para revisar alguns detalhes. Marina falava com empolgação, apresentando opções e expectativas. Eduardo ouvia em silêncio, fazendo poucas perguntas. Quando falava, era objetivo, quase técnico. Aquela postura causou um breve estranhamento, rapidamente disfarçado por comentários leves. Ainda assim, a desconexão era evidente. À noite, Eduardo preferiu jantar mais cedo e se recolher ao escritório. Pegou novamente o caderno de anotações, releu páginas antigas e acrescentou novas reflexões. Escreveu sobre coerência, sobre responsabilidade emocional e sobre o peso de decisões adiadas. Reconheceu que havia permitido que o conforto e a esperança o afastassem da própria intuição. Essa admissão, embora difícil, trouxe uma sensação de alívio. Marina passou pelo corredor falando ao telefone. A conversa cessou assim que percebeu a porta do escritório aberta. Ela entrou, comentou algo trivial e perguntou se ele precisava de algo. Eduardo respondeu com educação, dizendo que estava bem. O diálogo foi curto, quase automático. Ambos pareciam conscientes de que algo importante estava sendo evitado. Naquela noite, Eduardo teve dificuldade para dormir. O silêncio da casa parecia amplificado, cada ruído ganhando significado. Pensou em tudo o que havia prometido nos últimos meses, não por obrigação, mas por acreditar estar construindo algo verdadeiro. Agora entendia que promessas sem alinhamento se tornam apenas palavras vazias. No dia seguinte, acordou decidido a reduzir ainda mais os compromissos externos. Passou a manhã em casa, organizando documentos pessoais, separando o que realmente importava. Fotografias, lembranças, registros de uma vida construída com esforço. Cada objeto parecia reforçar a importância de agir com integridade. Marina saiu cedo e voltou apenas no fim da tarde. Ao chegar, falou sobre resoluções importantes, demonstrando satisfação. Eduardo ouviu, mas sentiu que já não compartilhava do mesmo entusiasmo. Não havia raiva, apenas uma clareza silenciosa se formando. Durante o jantar, o clima foi contido. Conversaram sobre assuntos práticos, evitando qualquer profundidade. Eduardo percebeu que aquele distanciamento já não era apenas interno. Ele se refletia no ambiente, na forma como a casa parecia mais fria, apesar de toda a decoração planejada. Depois do jantar, Eduardo caminhou pelo jardim mais uma vez. O ar da noite estava fresco, o cheiro de plantas molhadas ainda presente. Parou perto da fonte, ouvindo o som constante da água. Sentiu uma mistura de melancolia e firmeza. Sabia que havia chegado a um ponto em que não bastava observar. A clareza que tanto buscou finalmente se mostrava, exigindo atitude. Ao voltar para dentro, encontrou Marina na sala, revisando papéis. Trocaram um olhar breve, carregado de significados não ditos. Eduardo seguiu para o quarto, sentindo que o tempo de silêncio estava se esgotando. Não havia mais espaço para fingimentos, apenas para escolhas conscientes. A noite avançou, e a mansão, antes símbolo de segurança absoluta, agora refletia um momento de transição inevitável. Eduardo deitou-se com a certeza de que, independentemente do custo emocional, precisava agir de acordo com aquilo que sempre guiou sua vida: verdade, clareza e responsabilidade consigo mesmo. Eduardo Valença acordou naquele dia com a sensação incômoda de que algo estava fora do lugar, embora tudo ao redor parecesse seguir o mesmo ritmo de sempre. A cobertura permanecia silenciosa demais, o café já preparado, os jornais organizados sobre a mesa de vidro. Marina ainda dormia, alheia ao turbilhão que crescia dentro dele. O nome de Dona Lúcia não lhe saía da cabeça desde a noite anterior, assim como pequenos detalhes que, isolados, pareciam irrelevantes, mas juntos começavam a formar um desenho estranho. No caminho até a empresa, Eduardo decidiu não seguir a rota habitual. Pediu ao motorista que desse uma volta maior pela cidade, passando por regiões que ele raramente via de perto.
As ruas mais estreitas, os prédios antigos, as pessoas caminhando apressadas com a vida nas mãos. Aquilo despertava nele uma inquietação difícil de explicar. Não era culpa, nem arrependimento. Era a sensação de que algo essencial havia sido ignorado por tempo demais. Ao chegar ao escritório, Renato Azevedo já o aguardava. O advogado mantinha a postura impecável, mas seus olhos revelavam cansaço. Pilhas de documentos ocupavam a mesa, relatórios, contratos antigos, registros que vinham sendo revisados com mais atenção do que nunca. Eduardo sentou-se sem dizer uma palavra, passando os olhos rapidamente pelos papéis. Havia datas que não batiam, nomes que surgiam mais de uma vez em contextos diferentes, decisões tomadas anos atrás que agora pareciam ter consequências maiores do que ele imaginava. Renato falou com cuidado, medindo cada palavra. Comentou sobre inconsistências encontradas em acordos antigos, sobre pessoas que haviam sido afetadas por escolhas estratégicas feitas quando o império ainda estava sendo construído. Eduardo ouvia em silêncio, sentindo um peso crescer no peito. Não era medo do escândalo, nem da perda financeira. Era algo mais profundo, ligado à forma como sua trajetória havia sido construída. Enquanto isso, na outra ponta da cidade, Dona Lúcia iniciava sua rotina como fazia há décadas. O ônibus lotado, o balanço constante, o olhar atento às pessoas ao redor. Ela carregava uma sacola simples, mas dentro dela havia algo que vinha guardando havia muito tempo. Não era dinheiro, nem documentos oficiais, mas lembranças, decisões tomadas em silêncio, sacrifícios que nunca foram verbalizados. O caminho até o trabalho parecia mais longo naquele dia, como se cada parada fosse um convite à reflexão. Ao chegar à cobertura, Dona Lúcia percebeu imediatamente que o ambiente estava diferente. Marina já estava acordada, andando de um lado para o outro, com o celular na mão, visivelmente inquieta. A conversa que tiveram foi curta, mas carregada de tensão. Marina falava sobre planos, compromissos sociais, expectativas que pareciam cada vez mais distantes da realidade que começava a se revelar. Dona Lúcia ouviu tudo com respeito, mas por dentro sentia que aquele mundo estava prestes a mudar. No meio da tarde, Eduardo deixou o escritório mais cedo, contrariando sua própria agenda. Caminhou sozinho por algumas quadras, algo que não fazia há anos. Observou vitrines, pessoas comuns, trabalhadores encerrando o expediente. Cada rosto parecia carregar uma história invisível, e isso fazia pensar nas histórias que ele nunca quis enxergar. A imagem de um garoto que catava lixo anos atrás surgiu em sua mente com força inesperada, como se estivesse ligada a tudo que agora vinha à tona. Quando voltou para casa, encontrou Dona Lúcia sentada na cozinha, as mãos apoiadas sobre a mesa, o olhar distante. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles não era vazio, era denso, carregado de tudo que nunca havia sido dito. Eduardo percebeu que aquele era um dos raros momentos em que não adiantava usar dinheiro, influência ou palavras ensaiadas. Algo essencial estava prestes a ser encarado, mesmo que ainda não fosse o momento de revelar tudo. A noite caiu sobre a cidade com uma tranquilidade enganosa. As luzes dos prédios se acenderam, os carros seguiram seu fluxo constante, e dentro daquela cobertura, cada pessoa carregava pensamentos que começavam a se alinhar de forma silenciosa. As peças estavam em movimento, mesmo que ninguém ainda soubesse exatamente como se encaixariam. O amanhecer trouxe uma luz diferente para a cidade, mais suave, quase paciente. Eduardo Valença observava o céu pela janela da cobertura, sentindo que aquela manhã não era apenas o início de mais um dia, mas o fechamento de um ciclo que havia começado muito antes de ele se tornar quem era. A sensação de peso no peito havia dado lugar a uma clareza serena. Nada precisava ser apressado. Tudo precisava ser verdadeiro. Na cozinha, Dona Lúcia preparava o café como fazia há anos, mas seus movimentos carregavam um alívio silencioso. O que antes era guardado como obrigação agora se transformava em paz. Quando Eduardo entrou no ambiente, os dois trocaram um olhar longo, carregado de reconhecimento. Não havia mais distância entre eles. Apenas respeito, gratidão e uma história que finalmente encontrava sentido. Eduardo decidiu sair mais uma vez a pé. Caminhou pelas mesmas ruas simples que havia percorrido dias antes, mas agora enxergava tudo com outros olhos. Cada pessoa parecia parte de algo maior, de uma rede invisível de histórias cruzadas. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas podia dar a ele um significado diferente. E isso começava com escolhas feitas no presente. Na empresa,
Renato Azevedo aguardava com um sorriso discreto. Os documentos agora estavam organizados, não como ameaça, mas como instrumento de reparação. Projetos sociais foram oficialmente aprovados, fundos destinados a quem havia sido esquecido, decisões alinhadas não apenas com lucro, mas com dignidade. Eduardo assinou cada papel com firmeza, sentindo que aquelas assinaturas valiam mais do que qualquer contrato anterior. Enquanto isso, Dona Lúcia retornava ao bairro onde tudo havia começado. O lugar permanecia simples, mas agora estava cheio de possibilidades. Pessoas que antes viviam à margem começavam a ser vistas, ouvidas, apoiadas. Um centro comunitário ganhava forma, não como promessa vazia, mas como resultado concreto de um compromisso real. Dona Lúcia caminhava por ali com a cabeça erguida, sendo reconhecida não como alguém invisível, mas como parte essencial daquela transformação. Marina, por sua vez, precisou encarar seus próprios reflexos. Longe dos eventos e aparências, encontrou espaço para compreender que nem tudo precisava ser espetáculo. Ao perceber a mudança em Eduardo, entendeu que o amor verdadeiro não se sustenta apenas em status, mas em propósito compartilhado. A conversa entre os dois foi tranquila, madura, marcada por decisões honestas. Cada um seguiu um caminho alinhado com o que realmente desejava. Dias depois, Eduardo voltou ao mesmo local onde, anos atrás, havia ajudado um garoto que catava lixo para alimentar a mãe. O cenário era outro. O menino agora era um jovem confiante, com estudos, trabalho e um futuro que antes parecia impossível. O reencontro não precisou de grandes palavras. Um abraço foi suficiente para selar tudo que havia sido plantado no passado e florescido com o tempo. O sorriso daquele jovem refletia algo maior do que gratidão. Era a prova viva de que um gesto feito no momento certo pode atravessar anos e transformar destinos. Eduardo sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de orgulho silencioso. Pela primeira vez, sua riqueza não parecia algo distante da vida real. Ela fazia parte dela. Ao final do dia, Eduardo retornou para casa sabendo que não precisava mais provar nada para ninguém. O verdadeiro sucesso estava ali, na soma de escolhas conscientes, no impacto positivo deixado nas pessoas, na paz que finalmente habitava seu interior. Dona Lúcia fechou a porta da cobertura com um sorriso leve, como quem encerra uma longa jornada. A cidade seguia seu ritmo acelerado, mas para eles, o tempo havia encontrado equilíbrio. A história que começou com necessidade, silêncio e sacrifício agora terminava com dignidade, esperança e gratidão. Um final feliz não porque tudo era perfeito, mas porque tudo, enfim, fazia sentido. Fim. Chegou até o fim? Então escreve falsa nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.